A vida te põe à prova, não há como fugir disso. E é enfrentando as provações que a vida traz que a gente sabe se é resiliente e, mais do que isso, as provações, na maioria das pessoas, aumentam a nossa resiliência. Estou interrompendo a minha série de impactos da manipulação para tratar de um assunto grave e momentoso, que não tem nada a ver nem com política, nem com religião. É uma questão de humanidade. Global Sunmud Flotilla é o nome que foi atribuído para uma frota de quase 50 embarcações carregando quase 500 pessoas que foram a Gaza levar ajuda humanitária. Ela tentou furar o bloqueio que já existe lá. É a terceira tentativa desde que o genocídio se agudizou há 2 anos atrás. E teve o mesmo desfecho das duas tentativas anteriores. Os barcos foram abordados em mares internacionais, o pessoal foi sequestrado, os alimentos e a ajuda humanitária se perderam e muitas embarcações também. Desta vez, 473 pessoas, como eu e você, foram sequestradas, foram silenciadas, impedidas de falar com seus advogados ou com as embaixadas, já que eram pessoas provenientes de 44 países. E foram levados ao maior presídio que está no deserto de Negev, presídio que é conhecido pela tortura que fazem aos palestinos ilegalmente presos lá. Também quero chamar a atenção que a Suprema Corte daquele país, já há 20 anos atrás, autorizou violência e tortura com presos considerados terroristas. Hoje eu assisti um ministro de segurança desse lugar, dessa ocupação, alertando que ele estava cumprindo a promessa, que ia tratar todos aqueles como terroristas e mostrou as instalações daquela prisão para onde eles foram levados. Eu quero. O que isso tudo tem a ver com a resiliência? Sumud é um termo árabe para designar exatamente resiliência. E por que a frota se autodenominou Sumud? Porque é uma tentativa persistente e corajosa, e com muita dor e sofrimento, de furar este bloqueio. Eu sempre admirei os judeus por terem resistido ao Holocausto e isso fez desse povo um povo forte. Agora temos uma situação pior que o Holocausto dos judeus, é o Holocausto da Nakba dos palestinos. E desta vez eu admiro todos os palestinos que estão bravamente resistindo, seja em Gaza, seja na Cisjordânia ou no leste de Jerusalém. Mas os participantes da flotilha nunca chamaram atenção para o seu próprio sofrimento, porque, evidentemente, era muito menor do que o dos palestinos que estão lá no Oriente Médio. Mas eu quero chamar a atenção que há um brasileiro, Tiago Ávila, que estava presente na outra frota, num barco chamado Madeleine. Ele também foi preso naquela ocasião, levado para este mesmo presídio e foi torturado. Eu vi imagens dele com o tórax e com as pernas machucadas por queimaduras diante das torturas que ele sofreu. E está lá hoje de novo preso. Eu acho que então nós não podemos mais tolerar esta situação e todos nós precisamos nos engajar nessa luta humanitária, nessa luta para combater crimes de guerra, crimes contra a navegação internacional e assim por diante. Quem sabe isso ajude a protegê-los durante este período em que estarão aprisionados. Decorridos 2 dias, nós não ouvimos uma palavra da ONU, não ouvimos uma palavra da NATO, uma palavra dos presidentes de países europeus. Tivemos algumas honrosas exceções, o presidente da Colômbia se colocando contra, a chancelaria brasileira se manifestando, mas isso é muito pouco diante da gravidade da situação.
mas o povo inteiro se levantou, no mundo inteiro, até nos recantos mais estranhos. Muitas vezes são jovens do ensino secundário. No caso da Itália, é greve geral, e greve inclusive nas universidades. Em outros países, foi o povo à rua e foi brutalmente reprimido pelas polícias que mais parecem uma Gestapo nazista. Polícias da Alemanha, polícias do Reino Unido, polícias dos Estados Unidos, por exemplo. Nós então temos que gritar: Sumud, aguentem firme, porque algum dia isso tudo vai passar e esse martírio terá servido para que todo o povo palestino e seus apoiadores ganhem maior resiliência para enfrentar as provações das suas vidas. Você já fez sacrifícios em benefício de outros? Se for caso positivo, mostra que você já tem resiliência. E depois de passar por um período de sacrifício, como você se sentiu? Procure perceber se isso te deixou mais forte, mais resistente, mais perseverante e mais com maior temperança, ou seja, com maior controle sobre as suas emoções. Isto é resiliência e isto prova que a sua resiliência aumentou após passar por esse período de sacrifício. Apesar do estresse, da dor e da resiliência, nós podemos ganhar com isso. Venha se juntar a essa luta, porque essa gente valente merece.